Imagine a cena. Você está em casa, em meio às tarefas do cotidiano, e sente algo diferente. Uma inquietação, uma impressão sutil de que Deus quer algo mais de você. De repente, surge aquela pergunta incômoda: será que é comigo mesmo que Deus está falando? E então, como um relâmpago interno, vem o medo. O medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de dizer sim e não estar pronto. Essa é a tensão central do nosso tema. O que fazer quando Deus te chama, mas você não se sente pronto? Não é uma pergunta leve. Ela mexe com nossa identidade, com nossa história, com nossas inseguranças mais profundas. E se você já sentiu que Deus queria algo de você, mas não se sentia capaz, esse vídeo é para você. Vamos começar olhando para dois personagens bíblicos que passaram exatamente por isso: Moisés e Jeremias. Moisés estava no deserto quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. A resposta dele foi imediata e cheia de insegurança. Quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele não se sentia digno, não se sentia capaz. Deus, porém, não deu a ele uma lista de qualidades, apenas disse: eu estarei com você. Jeremias também não se achava pronto. Ao ouvir o chamado de Deus, disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas Deus respondeu: não digas, sou apenas uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Em ambos os casos, vemos algo poderoso. Deus não argumenta com base na capacidade humana. Ele afirma sua presença e sua soberania. E aqui começa a nossa reflexão. A insegurança não é sinal de fraqueza. É o terreno ideal para a fé florescer. Isso nos leva ao próximo ponto: a síndrome do impostor. Esse termo, muito usado na psicologia, descreve aquela sensação persistente de que somos uma fraude, mesmo quando temos competência. É como se por dentro estivéssemos sempre esperando o momento em que os outros vão descobrir que não somos tão bons quanto parecemos. E acredite, isso atinge também os que servem a Deus. Talvez você já tenha sentido isso ao ser convidado para liderar uma célula, falar em público, assumir uma responsabilidade espiritual. A voz interna diz: mas eu não sei o suficiente, não oro tanto, não sou como fulano. Mas Deus nunca precisou de perfeição humana para realizar seus planos. Veja bem, quando Ele chama, Ele já conhece nossas limitações, nossas fraquezas, nossas lutas internas, e ainda assim Ele chama. Isso não é um erro, é intencional. É aí que entra um princípio divino poderoso. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Essa frase resume uma das verdades mais libertadoras da vida cristã. O chamado de Deus nunca foi sobre nossas habilidades naturais, mas sobre nossa disposição em obedecer. É por isso que Ele escolhe os improváveis, os pequenos, os que sabem que precisam dEle. E se você sente medo, saiba, você está em boa companhia. Moisés teve medo, Jeremias teve medo. Paulo escreveu: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se revela. E sabe de uma coisa? Essa é a marca dos verdadeiros chamados. Eles não se sentem prontos porque compreendem o peso da responsabilidade, porque levam a sério o que está sendo pedido. Aqui vai um pensamento para guardar. O que você chama de limitação, Deus chama de oportunidade para revelar sua graça. Talvez você esteja adiando um passo de fé porque se sente despreparado. Talvez esteja esperando se sentir mais santo, mais digno, mais estudado. Mas e se esse sentimento de incapacidade for justamente o sinal de que você é a pessoa certa? Porque você dependerá totalmente de Deus. E se, na verdade, você já tiver tudo o que precisa para dar o primeiro passo? Porque o que falta virá no caminho? Lembre-se de uma verdade antiga:
mas poderosa. Deus não busca perfeição, Ele busca corações dispostos. Essa consciência nos leva naturalmente a um novo ponto: entender por que, mesmo com um chamado claro, ainda sentimos tanto medo e insegurança. O que há por trás desse sentimento de inadequação? E como Deus lida com essas barreiras internas em nosso coração? Quando falamos em insegurança diante de um chamado, não estamos nos referindo apenas à timidez ou falta de experiência. Estamos lidando com algo mais profundo, a sensação de que não somos suficientes. Essa raiz emocional está presente em muitas pessoas que Deus usa poderosamente. E ela muitas vezes nasce de feridas antigas, de comparações injustas, de palavras duras ou da ausência de afirmação na infância e juventude. Muitos crescem ouvindo que não são bons o bastante, que não têm talento, que sempre vão fracassar. E essas palavras se alojam como sementes na mente, germinando com o tempo até virarem verdadeiros bloqueios emocionais. Então, quando Deus chama, a resposta que vem não é teológica, é emocional. A pessoa pensa: Deus não pode estar falando comigo, deve ter alguém melhor. Mas é aí que entra o grande diferencial do agir de Deus. Ele vê o que está oculto, ele conhece a raiz da sua dor e não a ignora. Ele redime. A capacitação divina não começa com um dom sendo derramado, começa com um processo de cura. Deus primeiro trata o interior. Moisés, por exemplo, não foi apenas preparado com sinais e palavras. Deus lidou com seu medo, sua vergonha e sua culpa do passado. Jeremias também teve que enfrentar sua autoimagem de inferioridade. E Deus não mudou apenas suas palavras, mudou sua identidade. Isso nos leva a uma verdade fundamental. Deus não nos chama com base no que fizemos, mas no que Ele sabe que pode fazer através de nós. Há uma frase atribuída a C.S. Lewis que diz: "Você não é um corpo com uma alma, você é uma alma com um corpo." O que isso nos lembra? Que o valor de alguém não está no que faz, mas em quem é diante de Deus. Quando Deus chama alguém, Ele está olhando para o coração e não para o currículo. O processo de capacitação, então, passa por uma jornada de desconstrução e reconstrução. Deus nos tira de lugares internos de medo e nos leva para um espaço de dependência plena. Isso pode significar momentos de crise, de silêncio, de aparente abandono. Mas, na verdade, é o tempo em que Ele está fortalecendo nossas raízes. E esse processo, muitas vezes, parece invisível. Deus trabalha nas entrelinhas, nos bastidores. Enquanto sentimos que estamos parados, Ele está preparando o ambiente e ajustando o interior. É como uma árvore que cresce para baixo antes de crescer para cima. As raízes se aprofundam no secreto antes que os frutos apareçam em público. Olhe para a história de Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu, ele estava se escondendo. Deus o chamou de valente guerreiro. E ele, espantado, respondeu: "Como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco e eu sou o menor da casa do meu pai." Novamente vemos o padrão. O chamado divino confronta diretamente a baixa autoestima humana. Mas Deus insiste e capacita. E aqui é importante destacar: a capacitação divina não é instantânea, é progressiva. Deus não entrega o mapa inteiro, Ele aponta o próximo passo. Ele nos ensina a confiar, a depender, a escutar, e quanto mais obedecemos, mais entendemos. A caminhada revela o caminho. Aqui entra um dos princípios mais belos da fé cristã. A graça não apenas perdoa, ela levanta, ela sustenta, conduz, inspira. Não se trata de merecimento, mas de entrega. Quem tenta ser perfeito antes de obedecer, nunca sai do lugar. Mas quem obedece mesmo com medo, vê os céus se moverem a seu favor. Se você sente que não está pronto, agradeça. Porque Deus ama usar os que dependem dele.
os que sabem que sozinhos não podem, mas com Ele tudo é possível. A prontidão aos olhos de Deus não está na ausência de medo, mas na disposição de seguir mesmo com temor. Como disse o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele completa, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pense nisso. Talvez você esteja exatamente no ponto ideal para começar. Não porque está pronto, mas porque está humilde. Porque reconhece que sozinho não dá. Porque está disposto a depender. E essa disposição é tudo o que Deus precisa para iniciar algo extraordinário. Com isso em mente, passamos a enxergar que a insegurança não é um ponto final, mas o início de uma construção espiritual. E agora, o próximo passo é entender como essa construção se transforma em coragem prática. Como pessoas comuns, enfrentando seus próprios medos, encontraram força para obedecer, mesmo tremendo por dentro. E foram profundamente usadas por Deus. Vamos refletir sobre esses exemplos e como eles iluminam nossa própria jornada. Até aqui, compreendemos que a insegurança faz parte da jornada de quem é chamado. Agora, vamos dar um passo adiante e entender como, mesmo diante do medo, pessoas comuns encontraram coragem para dizer sim. Esse sim não foi dito com ousadia humana, mas com fé tremendo por dentro. Um sim cheio de temor, mas cheio de entrega. Pense em Esther, uma jovem que se tornou rainha num tempo em que seu povo estava ameaçado. Quando Mardoqueu a desafia a interceder diante do rei, ela hesita. Ela sabe do risco, sabe que pode morrer. Mas, em um momento de decisão, ela diz, se eu perecer, pereci. Essa frase não é de alguém que se sente pronta. É de alguém que decidiu obedecer mesmo com medo. E Deus a usou para livrar uma nação inteira, ou considere Maria, mãe de Jesus. Uma adolescente que, ao receber a visita de um anjo e ouvir que seria a mãe do Salvador, responde, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não compreendia tudo, não tinha todas as respostas, mas confiou. Esses exemplos nos ensinam que o medo não é obstáculo para Deus. A dúvida humana não cancela o plano divino. O que ele procura é um coração disposto. E talvez o maior exemplo disso seja Pedro. Sim, o impulsivo Pedro. Ele afundou nas águas, negou Jesus 3 vezes, foi repreendido pelo próprio Mestre. Mas também foi ele quem andou sobre as águas. Foi ele quem declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi ele quem, depois de tudo, pregou com poder no Pentecostes. O que mudou? O medo desapareceu? Não, mas o Espírito veio. A capacitação chegou. E o que antes era impulsividade, virou ousadia guiada por Deus. Isso nos mostra algo crucial. A coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. A verdadeira valentia espiritual não está em não sentir, mas em obedecer mesmo tremendo. Talvez você esteja nesse ponto agora, com uma palavra no coração, uma convicção no espírito, mas travado pelo medo do que os outros vão pensar, do que pode dar errado, do julgamento, da exposição, dos seus próprios erros passados. Mas escute, todos os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram esse momento de conflito. Aquela encruzilhada em que ou você diz sim e confia, ou diz não, e permanece paralisado. E a diferença está em dar um pequeno passo, só um. O sim de hoje pode ser apenas orar por alguém, compartilhar uma palavra, aceitar um convite para servir. E nesse passo, você verá Deus abrindo os próximos. Não espere se sentir pronto para começar. Comece e verá que a prontidão virá no processo. Quando Deus chamou Abraão, não disse exatamente onde ele iria. Apenas disse, vai para a terra que eu te mostrarei.
Ou seja, vá e eu revelarei no caminho. Deus ama trabalhar com os que confiam em movimento. Uma frase poderosa diz: Deus não chama os perfeitos, Ele aperfeiçoa os obedientes. E esse aperfeiçoamento vem com os erros, com os tropeços, com as correções. Se você já tentou e falhou, saiba, isso não desqualifica você. Ao contrário, pode ser parte do seu treinamento. Pedro negou Jesus. Moisés matou um egípcio. Davi caiu em adultério. Ainda assim, todos eles foram levantados para grandes propósitos. Então, não deixe o medo escrever sua história. Deus já escreveu outra, maior, melhor, eterna, e quer que você caminhe nela. E se o medo persistir, lembre-se, você não está só. Deus envia ajuda, Ele envia confirmação, Ele envia pessoas para caminhar ao seu lado. Você não precisa dar todos os passos sozinho. Muitas vezes, o encorajamento que falta virá no caminho, através de um gesto, uma palavra ou um novo entendimento. Além disso, é no processo que você vai se surpreender com o que Deus já colocou dentro de você. Dons que estavam adormecidos. Sabedoria que parecia escondida, coragem que jamais imaginava possuir. Porque o chamado não revela apenas o propósito, ele revela também quem você é de verdade em Deus. Dê espaço para o Espírito agir. Ele é o consolador, o encorajador, o capacitador. Quando você estiver prestes a recuar, ore. Quando o medo gritar, silencie seu coração e lembre-se das promessas. Quando a dúvida vier, volte ao que Deus já falou. Às vezes, o que você precisa não é de uma nova palavra, é de confiança na última que você recebeu. Quando a dúvida vier, volte ao que Deus já falou. Às vezes, o que você precisa não é de uma nova palavra, é de confiança na última que você recebeu. Quando você percebe isso, algo muda. Você entende que o chamado não é sobre perfeição, mas sobre transformação. Que o verdadeiro propósito não está apenas em realizar uma missão, mas em ser moldado por Deus ao longo do caminho. E é com esse entendimento mais maduro que somos levados ao ponto alto da nossa jornada. Você percebe que por trás do chamado existe mais do que uma missão, existe uma transformação interior. Não se trata apenas de fazer algo para Deus, mas de ser moldado por Ele no processo. O verdadeiro clímax do chamado não é a posição alcançada, mas a pessoa em quem você se torna. Ao longo da caminhada, você descobrirá que o maior inimigo não era o medo, a crítica ou a limitação. Era a sua própria visão limitada sobre si mesmo. Deus está constantemente nos chamando para enxergar com os olhos da fé, não com os olhos da carne. Enquanto você olha e diz, não posso, Ele olha e declara, comigo você pode. A beleza do chamado está justamente em que Ele nos transforma. Ele nos tira do lugar comum, nos desafia a depender de Deus de formas que jamais dependeríamos se tudo estivesse sob nosso controle. E é nessa dependência que nasce uma fé viva, uma coragem serena, uma obediência amadurecida. E lembre-se, cada resposta de fé, mesmo pequena, tem consequências eternas. Uma oração feita em obediência pode tocar uma vida. Uma palavra dita com temor pode acender esperança em alguém. Um passo dado hoje pode mudar gerações amanhã. Não negligencie o valor do que Deus está pedindo de você agora. Ainda que pareça pequeno, irrelevante ou invisível aos olhos humanos, se foi Deus quem chamou, há um propósito maior envolvido. Olhe para a cruz. Jesus também teve um chamado, e mesmo sendo o Filho de Deus, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Obediência com temor, entrega com dor, mas também com confiança plena. Talvez esse seja o seu momento de oração semelhante. Um momento em que você se coloca diante de Deus e diz, eu tenho medo, eu não entendo tudo, mas eu confio,
Eis-me aqui, usa-me. O ponto alto da fé não é o sucesso visível, é a entrega sincera. Quando o coração se curva, o céu se move. Quando abrimos mão do controle, damos espaço para Deus operar com liberdade. Então hoje, faça essa entrega. A vida cristã não é sobre quem começa mais forte, mas sobre quem permanece fiel até o fim. E você não está só. Deus prometeu estar com você. Ele vai à frente, Ele sustenta, Ele capacita. Confie que Ele já está agindo nas áreas que você ainda nem enxerga. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A espera não é castigo, é maturação. E o temor que você sente pode ser exatamente o que manterá seu coração quebrantado e dependente. Que esta mensagem desperte em você o desejo de confiar mais, de obedecer mais, de se entregar mais. O seu chamado não é um peso, é um presente. É uma chance de cooperar com o céu naquilo que o mundo tanto precisa. Esperança viva. E se você sente que está pronto para dar esse passo, mesmo que com o coração tremendo, então una-se a mim agora em oração. Vamos nos colocar diante de Deus com humildade e fé, abrindo espaço para que Ele conduza nosso caminho. Senhor, muitas vezes eu me senti pequeno diante do Teu chamado. O medo, a dúvida e a insegurança tentaram me paralisar. Mas hoje, eu escolho confiar. Escolho dar passos, mesmo sem enxergar tudo, porque sei que Tu és fiel e que estás comigo em cada etapa. Capacita-me, transforma-me e usa-me segundo o Teu propósito. Que o meu coração permaneça humilde e disposto. Amém. Escolha hoje um pequeno ato de obediência. Algo simples, mas intencional. Pode ser enviar uma mensagem de encorajamento, orar por alguém, se oferecer para ajudar, ou simplesmente dizer sim, onde antes você dizia não, por medo. Faça isso como quem planta uma semente, sem pressa pelo resultado, mas com fé na colheita. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também esteja lutando com sua insegurança diante do chamado. Comente aqui abaixo: eu escolho confiar. Assim saberei que você chegou até aqui e que está dando esse passo junto comigo. Que a paz de Deus te acompanhe e que você nunca se esqueça: Deus não procura os prontos, Ele chama os dispostos. Até o próximo vídeo.